palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixa teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que é cada dia melhor, tanto para os irmãos quanto para o Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exaltado seja o Senhor, que é perfeito em tudo o que faz. Meu amado irmão, minha amada irmã, sabe aqueles aspectos que você sente que precisa mudar? Olha o Senhor, Ele vai fazer muito mais. Que Ele te conceda uma grande transformação de vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, onde você parou a tua leitura bíblica? Sim. Qual foi o último trecho bíblico que você leu? Qual livro? Capítulo? Foi no Antigo ou no Novo Testamento? Notem que perguntas como essas não têm razão alguma de ser constrangedoras quando estamos falando a uma pessoa de Deus. Todos sabemos que a leitura bíblica é uma obrigação para todos os cristãos. É uma ordem de Deus e é também o caminho para evoluirmos no uso da nossa fé e para o nosso crescimento espiritual. Mas pouquíssimas pessoas são capazes de responder a essas perguntas. Até mesmo porque nós temos que ler e estudar a palavra de Deus para compreender o conteúdo da mensagem de Deus. Então, não nos fixamos necessariamente nos números de identificação de capítulos e versículos. Desse modo, a grande maioria dos irmãos alega que não se lembra. E outros, aí sim está o problema, que não se lembram porque já se passaram muitos anos. Essa é uma indicação de que os apelos do mundo estão falando mais alto
do que os apelos de Deus? Quem não tem o hábito de ler regularmente a palavra de Deus, precisa começar a adotar essa prática. No início é difícil e requer um esforço extra e muita determinação por parte da pessoa. E diante dessas perguntas, se alguém se sente triste ou envergonhado de responder, é porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, está nos chamando a atenção para algo que não está bem conosco. Sim, o próprio Espírito Santo de Deus nos alerta quando estamos no caminho errado, quando estamos falhando em cumprir com as ordens de Deus, e nos indica que precisamos de uma mudança. Lutar contra as ordens de Deus ou contra a vontade de Deus não é uma decisão sábia, principalmente se considerarmos que tudo o que o Senhor faz por nós é por amor e é para o nosso bem. E ainda, quem somos nós, tão pequenos, frágeis e limitados, para nos insurgirmos contra o Deus que é maior do que o universo e que mesmo assim, e apesar de todos os nossos pesares, Ele nos ama de verdade e com um amor eterno. Compreender claramente a posição de Deus e a nossa posição em relação a Ele e ao mundo é um dos aspectos que certamente precisa mudar em muitos dentre o povo de Deus. Alguém que não foi Deus criou uma frase que é muito usada nos dias de hoje e que diz assim: em time que está ganhando não se mexe. Ora, quem está vencendo por 1-0 está ganhando? Mas o que o impediria de estar vencendo por 5-0? Você pode estar tirando boas notas na escola ou no curso, mas se atentar para onde está errando, você vai conseguir desempenhar melhor. Uma pequena mudança pode fazer uma grande diferença, principalmente quando o time está perdendo ou não sai do empate. O problema é que as pessoas se acostumam nas suas zonas de conforto, se acomodam e se sentem seguras nelas. Mas a nossa segurança está no Senhor. E por isso as pessoas não querem mudar. Quando propomos uma mudança, é comum ouvirmos uma outra frase. Eu faço dessa forma há 30 anos, por que mudaria agora? Ora, quem faz da mesma forma há 30 anos precisa ser um dos primeiros a mudar, porque o mundo de hoje já não é mais como o mundo de 30 anos atrás. Mas ocorre que, por outro lado, paradoxalmente, poucas pessoas estão satisfeitas consigo mesmas e com a vida que levam. A maioria está sempre procurando mudar, mas mudar o que é de menor importância. As pessoas
procuram mudar a sua aparência ao invés de mudar a sua essência. Fazem cirurgias e procedimentos múltiplos visando agradar a si ou ao homem, mas não se preocupam em agradar a Deus. E quando falamos de mudança interior, sempre encontramos uma forte resistência. Todos se creem perfeitos em seu íntimo. Mudanças interiores são sempre bem-vindas, quando realizadas para melhor. Ao invés de mudar o que as pessoas veem, deveríamos sempre tentar melhorar o que Deus vê em nós, já que Deus não vê como homem. É difícil mudar? Sim. Em alguns casos, é muito difícil realizar mudanças. Mesmo estando a pessoa disposta a mudar, normalmente necessita de ajuda. Senão, existe uma grande probabilidade da mudança, se conseguida, ser apenas superficial e temporária. Sai a pressão e em seguida sai a mudança. A mudança vai junto. Mudar contra a vontade, então, é um grande problema. Quando não é algo requerido pelas circunstâncias. Porque a pessoa tem que lutar contra a sua experiência, contra a sua cultura, e contra o bullying do seu ciclo social. E isso requer coragem e isenção, o que nem sempre está presente nas pessoas. Mas difícil não é o mesmo que impossível. E mesmo quando alguma situação nos supera, nós temos o nosso Deus do impossível. O problema das pessoas com a mudança decorre do medo de mudar, pelo fato de que a mudança, em geral, traz um certo desconforto, no princípio, porque a pessoa se sente insegura em começar de novo e aprender de novo. E isso exige uma certa predisposição da parte do indivíduo. O que, do ponto de vista humano, implica também em um convencimento. Mas da parte de Deus não requer absolutamente nada. É uma ação que pode ser imediata ou gradual, quando realizada pelas mãos do Senhor. Pelas mãos do Senhor que nos repete em sua palavra por 366 vezes a expressão não temas. Então, é para não temermos mesmo, em nenhum dia do ano, inclusive nos bissextos. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glórias ao nosso Deus de justiça. Seja você um antigo cristão ou um recém-convertido, seja pelas mãos de Deus ou através do empenho próprio, existem duas áreas do nosso ser que sempre precisam mudar. São as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Lembramos que a atitude é aquilo que a pessoa pensa e crê. E comportamento é aquilo que a pessoa faz. Nós sempre precisamos evoluir nesses dois aspectos. Uma atitude muito forte tende a influenciar o comportamento, mas nem sempre é assim. Todos sabemos da necessidade de orar durante todo o tempo, de mantermos contato direto com o nosso Pai, para adquirirmos maior uso da fé e direção para nossas vidas. Todos entendemos e concordamos com isso. Então, as nossas atitudes são a favor da oração. Mas nem todos se dedicam a ela. Então, o comportamento é diferente. Existem pessoas que estão convencidas de que precisam mudar e até querem mudar, mas não mudam, porque não sabem como fazer ou não têm a força necessária para realizar a mudança. Mas Deus espera por mudanças em todas as áreas das nossas vidas. Quando a palavra de Deus nos fala de um novo homem, ela se refere a uma pessoa diferente, totalmente transformada e santificada pela ação do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa espiritual, conectada ao Senhor e distante dos valores, atitudes e comportamentos mundanos e carnais. Um verdadeiro novo homem. Não é aquele novo homem de mentira que desceu as águas, saiu e disse que nasceu de novo. Quando na verdade não nasceu de novo, não mudou nada, continua a ser o mesmo velho homem cometendo os mesmos pecados. Essa mudança do carnal para o espiritual é a principal mudança que o Senhor espera ver em nós. O que, em realidade, é uma grande transformação. E o mais interessante é que é Ele próprio quem realiza essa obra. Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o Espírito Santo de Deus atuando nas nossas vidas, nos transformando. Louvado seja o Senhor. A mudança positiva é algo extremamente saudável nas nossas vidas, porque renova as nossas forças, as nossas esperanças, as nossas expectativas e nos faz sermos melhores a cada dia. Transformar significa mudar a forma, converter, trocar, alterar, variar, tornar diferente do que era, e etc. Deus não espera da nossa parte que mudemos por mudar, ou que realizemos mudanças tímidas. Ele espera que mudemos de verdade e em todos os aspectos. Ele deseja que nós passemos por uma grande transformação através da renovação do nosso entendimento, sempre com um objetivo muito claro, para que sejamos melhores para Ele, para que sirvamos melhor a Ele e aos nossos irmãos, com mais amor e mais dedicação. Isso representa uma renovação nas nossas atitudes. Você se lembra do primeiro milagre público realizado por Jesus? Sim, foi quando ele transformou a água em vinho. Pois bem, é assim como ele espera que nós mudemos. E é assim como ele próprio pode fazer nas nossas vidas, se nós simplesmente crermos e permitirmos, sem nos opormos ou resistirmos. Ele pode nos dar a vida eterna e pode fazer a nossa vida hoje, com sabor de água de poço, passar a ter o sabor de um fino vinho tinto, como ele realizou naquela festa de casamento. João 2:1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então entra o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho.
Existem passagens bíblicas que nos demonstram transformações sutis realizadas pelo Senhor na vida das pessoas. Outras são grandes e explícitas, mas todas marcantes. Não tenha dúvida, meu amado irmão, minha amada irmã, de que a melhor coisa que nós podemos fazer nesta vida é amar e servir ao Senhor. Mas a próxima é justamente não lutar contra Deus e permitir a Ele nos moldar à sua maneira, para que nos aproximemos cada vez mais da sua imagem e semelhança. Muitos irmãos dizem que têm a imagem e semelhança de Deus, mas isso nem sempre é verdade. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Quando crianças, todos éramos puros e isentos do pecado. Mas muito embora todos tenhamos pecado, muitos seguiram por caminhos estranhos e não foram justificados pelo sangue de Jesus. E, portanto, se desviaram da imagem e semelhança dele, porque Deus não tem a imagem nem a semelhança do pecado e da rebeldia. Sara passou por grandes transformações nas mãos do Senhor. Não foi apenas o nome dela que Deus mudou de Sarai para Sara. Também não foi o fato de o Senhor conservar no tempo a sua formosura a ponto de, ao entrar no Egito, quando ela já contava com aproximadamente 65 anos de idade, a sua beleza chamar a atenção dos príncipes de Faraó e até do próprio Faraó, que a tomou para sua casa. Tampouco foi o fato dela ter sido estéril por toda a sua vida, mas Deus haver feito a mãe genética de Isaac aos 90 anos de idade. Tudo isso é notável, mas observe a mudança de atitude, a transformação interna realizada em Sara pelo Senhor. Quando ela ouviu do anjo do Senhor que ficaria grávida aos 90 anos de idade, ela riu e zombou da mensagem, como vemos no livro de Gênesis. E quando ela foi confrontada pelo anjo de Deus por haver rido, ela mentiu e foi por ele repreendida. Mas notem que já no livro de Hebreus vemos uma menção de que foi pela fé que ela recebeu a virtude de conceber Isaac já fora da idade de gestação. A Bíblia não nos conta, mas é óbvio que nesse intervalo entre o diálogo dela com Deus e o nascimento de Isaac, algo muito grande aconteceu e ela foi transformada no seu mais íntimo em uma mulher de fé. Observe que Abraão também se riu da mensagem de Deus de que o faria pai, mas ele também foi testado em várias oportunidades e transformado pelo Senhor no nosso pai na fé. É impossível termos um encontro com Deus e não sermos transformados. Sara recebeu muitas bênçãos da parte do Senhor, mas essa
Essa transformação foi, sem dúvida alguma, a maior obra de Deus na vida dela. Gênesis 17, 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara da idade de 90 anos? Gênesis 18, 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havido já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porque temeu. E ele disse: não digas isso, porque te ristes. Hebreus 11, 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Tiago 2, 21. Porque o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé operou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Glórias ao nosso Deus, que Ele nos conserve esta fé inabalável. No trecho inicial que apresentamos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, temos no primeiro versículo um pedido dramático do apóstolo, uma exortação de Paulo para que comparecemos aos cultos, para lá oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Muitos irmãos rejeitam ir aos cultos, alguns por preguiça, ou porque não gostam do pastor ou de algum irmão. Outros afirmam que não precisam do culto para serem cristãos. Mas o fato é, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor espera que nós estejamos nos cultos da congregação. Não se adaptou à doutrina de uma determinada congregação? Muito bem, ore ao Senhor. Peça direcionamento a Ele. Permita que Ele te conduza para onde Ele deseja que
você esteja, mas não frustre a expectativa do Senhor. Convenha que é muito pouco o que Ele requer de nós face ao tudo que Ele nos dá, face ao que Ele já fez por nós, face ao que Ele faz por todos os seus fiéis. E o principal, face ao que Ele deseja fazer. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A continuação, no versículo seguinte, Paulo nos recomenda não nos conformarmos com este mundo. Nos recomenda que não cedamos aos apelos deste mundo ao qual nós nem mesmo pertencemos. E ele nos recomenda uma grande transformação, iniciando pela renovação do nosso entendimento, demonstrando que o primeiro que devemos mudar são as nossas atitudes. E ele segue esclarecendo que é desse modo que nós permitiremos a ação de Deus nas nossas vidas. E é assim como iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Notem que é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, não é a nossa. Então, é melhor que nos submetamos integralmente à vontade dele. Muitos irmãos não veem o agir de Deus nas suas vidas porque são rebeldes. Não querem fazer a vontade de Deus e por isso Deus não atende nem mesmo às vontades deles. Romanos 12, 12. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não importa se você é uma pessoa convertida há muito tempo ou há pouco tempo. Sempre haverá áreas na sua vida onde você pode e precisa mudar. E que Deus espera que mudemos. Se ninguém é perfeito neste mundo, todos temos potenciais de melhoria. Mas é importante querer mudar e aceitar as ações de Deus nas nossas vidas. Amós era um homem simples, sem nenhuma formação acadêmica ou instrução especial, uma pessoa de origem rural. Amós era boiadeiro, pastor de ovelhas e agricultor. Mas ele foi chamado pelo Senhor e não resistiu. Aceitou o ofício de profetizar e de proclamar a onipotência de Deus e o iminente julgamento divino sobre os pecadores da nação de Israel. Ele foi um profeta que nem se considerava profeta. Mas quando foi chamado por Deus para falar ao povo de Israel,
Ele foi corajoso e proclamou a justiça de Deus, denunciando os abusos que eram praticados pelo povo de Israel, convocando todos ao arrependimento. Ele foi perseguido e desprezado, mas não desistiu da sua missão. E ele nem é considerado entre os grandes profetas contemporâneos do Antigo Testamento. Vejam que ninguém precisa ter formação superior em teologia para ser transformado por Deus e usado por Ele. Basta permitir a atuação dele. E Amós permitiu. O prumo, meus irmãos, é um instrumento usado para medir o alinhamento vertical de uma parede, para checar o alinhamento vertical. E a construção que não estiver no prumo poderá ruir. Em uma visão, Deus mostrou a Amós um prumo que seria aplicado sobre a nação de Israel. Nos dias de hoje, o nosso prumo é a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. E é pelo cumprimento dela que nós seremos julgados pelo Senhor. Você está seguro de que está no prumo de Deus? É importante estar no prumo do Senhor e não no prumo dos homens. Se você estiver no prumo de Deus, de bom grado, assim como fez Amós, você vai aceitar ser transformado por ele. Amós 7:14. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós 7:7. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Meus irmãos, não tem saída. Mais cedo ou mais tarde, Deus julgará o seu povo. O julgamento final, segundo a palavra de Deus, começa por nós, que somos os filhos de Deus. Começa pela igreja de Deus. Nos falta, meus irmãos, o tempo para falarmos de outros personagens bíblicos transformados e feitos heróis pelas mãos de Deus e utilizados na sua obra. Poderíamos falar horas e horas de Davi, Caleb, Eude, a escrava da esposa de Naamã, a mulher samaritana e até mesmo
Tiago, irmão de Jesus, entre tantos outros. A família de Jesus não cria nele e não o acompanhava na sua jornada ministerial. Mas depois da morte de Jesus, todos creram e se converteram, foram transformados. Inclusive Maria. E Tiago se tornou um dos líderes da igreja. Notem que Maria sabia que Jesus era Deus. Desde o seu nascimento, porque ela guardava todas as informações no seu coração. E, por ocasião do primeiro milagre de Jesus, que já apresentamos, ela falou aos servos da festa dessa forma: fazei tudo o que ele disser. Ela sabia que ele poderia realizar um milagre. Mas não o seguia durante a sua vida ministerial. A primeira grande mudança nas nossas vidas foi a nossa conversão. Mas Deus espera mais de nós. E como Ele planejou, assim será. Vocês nos ouvem falar muito a respeito do apóstolo Paulo, e eu preciso lhes explicar que nisso não há o menor sentido de idolatria, mas sim de obediência a Deus. Paulo, também conhecido como Saulo, porque tinha dupla nacionalidade, foi a pessoa escolhida por Jesus para nos transmitir a nova doutrina, a nossa doutrina, a doutrina da graça, a vida pela fé, que o Senhor designou para nós, gentios. Para nós que não somos judeus. Então, nós não idolatramos a Paulo ou a qualquer pessoa, mas nós acatamos a vontade de Deus. Porque seguir a doutrina trazida por Paulo significa obedecer a Deus. E Paulo é também o detentor, o alvo da maior transformação espiritual, da maior transformação interna registrada em toda a Bíblia. Ele foi lançado por terra e transformado pelo Senhor de caçador em caça, de perseguidor em perseguido, de arrogante em humilde. E a história de vida de Paulo nos comprova que nada é impossível para o nosso Deus. E aquilo que o Senhor determina, sem dúvida alguma, irá acontecer. E se nós resistirmos ao Senhor, sofreremos punição da parte dele. Atos 9, 1. E Saulo, esperando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Glórias a Deus! Glórias a Deus que separou o apóstolo Paulo para nos trazer a nossa doutrina. Nós estávamos mortos em pecados e delitos e sem a menor esperança de salvação. A doutrina dos judeus era para os judeus, não era para nós. Precisamos estar atentos às reações do mundo. Comentários como: você mudou? Você está diferente? Você já não é mais aquele. São todos comentários bem-vindos. Porque a pessoa convertida realmente não pode ser como era antes, igual ao ímpio, igual àquele que não se converteu. A transformação nas nossas vidas tem que ser notória para Deus e para as pessoas do mundo. Mas se ninguém notar benfeitorias na tua vida, procure se autoexaminar à luz da Bíblia, porque certamente você ainda precisa se converter. Outro aspecto a ser considerado é que as pessoas seguiam a Jesus porque ele era diferente. Mas diferente no bom sentido. Ele fazia coisas extraordinárias e isso chamava a atenção de todos. E ele as fazia porque ele é bom e porque ele queria chamar a atenção das pessoas. Os que são de Jesus vão se interessar por aqueles que comprovadamente têm o poder e a ação do Espírito Santo nas suas vidas. Quando Jesus despachou os seus discípulos para que pregassem as boas novas, ele disse claramente: pregai, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus necessita pregar a palavra de Deus? Não tem o dom da pregação? Peça ao Senhor, que Ele irá te conceder.
Mas é preciso pregar a verdade para se distinguir dos inúmeros que existem por aí pregando mentiras e ensinando uma doutrina que não é para nós, como o judaísmo, com o fim de aprisionar as pessoas, e fazem isso por torpe ganância. Para esses, a justiça de Deus não tardará nem falhará. Jesus ordenou ainda curarmos os enfermos e limparmos os leprosos. Ora, todos nós, discípulos de Jesus, temos esse poder pela fé no Senhor. Mas quem desejar possuir o dom da cura, que é um atributo extra, peça também ao Senhor. Jesus disse ainda para que ressuscitemos os mortos. Poucos são os dentre o povo de Deus que se consideram capazes de realizar milagres como esse. Mas a ordem de Jesus é para que façamos. Para que façamos como ele e os seus discípulos fizeram no passado. Cabe aqui um esclarecimento importante. A ordem de Jesus não é para que ressuscitemos apenas os mortos na carne, mas também os mortos no espírito. Aqueles sem perspectiva de salvação, e que façamos isso através do fornecimento a eles do conhecimento de Deus, para que aqueles que são do Senhor se convertam. Jesus ordenou ainda que expulsemos os demônios. Olha, que temos visto crentes correndo de demônios, ao invés de correr para cima deles para expulsá-los. A realização dessas ações através dos dons de Deus e através do Espírito Santo que habita em nós é algo que certamente fará com que muitos creiam em nós, da mesma forma como creram em Jesus pelas maravilhas que ele realizou neste mundo. A nossa conversão ao Senhor implica em uma mudança drástica. E quem se converteu e não mudou, na verdade, não se converteu. A água, meus irmãos, é essencial para a vida, tanto a vida animal quanto a vida vegetal. Mas que você seja, a partir de hoje, mais do que água, mas que você seja aquele vinho nobre gerado da água pelas mãos de Jesus, glorificado, exaltado, louvado seja o Senhor. Quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho
para receber as notificações das nossas novas mensagens, então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, brilhando cada dia mais. Você veio para ser luz neste mundo. Seja luz. Amém.